Bom, atenção, nós vamos para o nosso quadro de 0 a 10, que dessa vez, né, sai às ruas para ouvir as pessoas com relação à pensão alimentícia. Qual é a sua opinião sobre os pagamentos de pensões alimentícias, a sua opinião também sobre quem não cumpre com a sua obrigação e também o que a justiça e o próprio, né, poder público aí, as vias judiciais estão fazendo para garantir também o direito aí de quem precisa ter esse direito garantido à pensão alimentícia. Vamos acompanhar o de 0 a 10. O quadro de 0 a 10 desta semana fala sobre pensão alimentícia. Nesta edição, muitas dúvidas serão tiradas. Além disso, a nossa equipe foi às ruas para saber a opinião de cada um com relação a este tema de suma importância. 0, porque ele não é humano, ele fez porque quis e tinha que assumir, né? É 0, porque ele não cumpre com suas responsabilidades. Eu dou nota 0. Por causa que é uma pessoa que não tem responsabilidade com a pessoa que ele está criando, né? E fora disso, muitas coisas, né? A pensão alimentícia é um compromisso legal estabelecido que visa garantir o sustento e o bem-estar dos filhos após o divórcio ou separação de casais. No entanto, a determinação e o pagamento da pensão nem sempre são processos simples. Quem tem direito à pensão alimentícia? Tem direito à pensão alimentícia a pessoa menor de 18 anos recebendo esse pagamento até completar 24 anos, desde que comprovadamente esteja matriculado numa instituição de ensino superior. Também pode solicitar o cônjuge que porventura deixa de trabalhar para poder se dedicar ao lar, né, à família. Ela pode exigir do outro companheiro a pensão alimentícia. Isso também se aplica para a questão da união estável, ou seja, quem vive em união estável. Pode exigir também avós e avós, eles podem ser obrigados a pagar alimentos, a prestar alimentos para os netos em caso de impossibilidade do filho fazê-lo ou em caso de não localizar os filhos. Em alguns casos, o pagamento da pensão pode se tornar um desafio, resultando em atrasos ou inadimplência, ocasionando diversos transtornos. Aqui no Tocantins, por exemplo, de janeiro até o dia 11 de agosto, foram 27.033 atendimentos relacionados à pensão alimentícia. Lembrando que esta quantidade não está relacionada à quantidade de pessoas, até mesmo porque uma única pessoa pode ter vários atendimentos. Deve ser para atender todas as necessidades que o filho tenha. Então, a necessidade com moradia do filho, necessidade de alimentação, de atividades escolares para os materiais escolares, roupa, vestuário, calçados, enfim, tudo aquilo que uma criança, um adolescente tem necessidade deve ser englobado por esse valor a ser pago na pensão alimentícia. E, repito, não é só como a gente tem o costume, às vezes, de ouvir, né, porque é o mais usual, não é só o pai que deve a pensão para o filho. Se, eventualmente, é o pai que detém a guarda dos filhos, a mãe também, a genitora, tem o dever de pagar a pensão igualmente. É uma questão de igualdade de direitos e obrigações. Por isso, o correto é falarmos em parentalidade responsável. Nas ruas da capital, a nossa enquete continua, onde queremos saber de você a sua opinião com relação à pensão alimentícia. 0, porque a pessoa que coloca uma criança no mundo, né, tem que arcar com suas responsabilidades. É 0. É porque a pessoa já não está pagando e vai ver que até tem a condição, né? Aí vai gastar com outras coisas por aí e larga uma coisa que mais necessita, que é o alimentar, né? 0, porque a pessoa que tem um filho, ela precisa ter responsabilidade. Pensão alimentícia é o mínimo que ele pode fazer pelo filho dele. Fora a pensão alimentícia, ele tem que ser um pai presente para que essa criança seja uma criança feliz, uma criança que não tenha problemas no futuro. E você, Carla, qual a sua nota? A minha nota para as ações contra a violência à mulher aqui no estado é 0. Porque eu passei por esse tipo de situação, né? Há dois anos atrás eu fui ameaçada de morte por conta de uma pensão alimentícia que eu fui cobrar do meu ex-companheiro. E só agora, depois de 2 anos, que foi marcada a primeira audiência para resolver essa situação. Então eu me sinto
me senti muito ameaçada, né? E vejo que não tem nenhum tipo de assistência à mulher. Então eu me sinto, né, bem desprotegida pelo poder público, pela polícia em geral. O não pagamento da pensão alimentícia pode resultar em uma série de consequências, afetando diretamente a vida das crianças e responsável legal, que ficou com a responsabilidade principal da criação dos filhos. Alimentando deixou de pagar os alimentos. Como eu faço para receber? Você pode entrar com ação cobrando esses valores na justiça, através de penhoras, né, bloqueios judiciais, e em caso de negativa, né, no recebimento, nas tentativas de penhora, aí você pode requerer a prisão civil do devedor de alimentos. Olha, é o nosso quadro de 0 a 10 que traz aí esse tema muito importante, que é o tema pensão alimentícia, né? É um direito que deve ser garantido e é garantido por lei. Agora, ainda existem algumas lacunas daqueles que preferem ir contra as leis e que também, eu acho que falta talvez um pouco mais de amor, né? Pelo filho, pela criança, gente. A criança, ela precisa viver. Hoje, muitas mães precisam colocar na justiça, precisam abrir um processo para garantir pelo menos o mínimo ali para o filho. E aí você viu o especialista falando que esse mesmo direito também, ele, assim que ele chega até a mão da justiça, ele tem que ser garantido para a criança, seja ela, estando ela com a mãe, estando ela com o pai, independente da situação, porque o direito é da criança. A garantia alimentícia é para a criança, independente de onde ela esteja. Vamos lá, a média de notas, então, com relação a esse tema por estado. O Amazonas, 2,6. O Acre, 1,3, né? Roraima, 0. Total, 0. E o Tocantins, 0,6. A média total, então, com relação à opinião das pessoas sobre pensão alimentícia, 1,1. Nota baixinha, hein? Baixa. Tocantins ficou aqui com a segunda menor nota, 0,6, perdendo apenas para Roraima, que foi média 0 completa. Média total, 1,1. Girando agora, vamos girando, meio-dia mais 40, é o de 0 a 10, aqui na tela do Povo na TV.